Eu gostaria que a doutora, né, se apresentasse para o nosso público, para quem está nos assistindo, né? Quem é a doutora Juliana? Como é que começou essa vontade de ser advogada? Se veio da infância, se não veio, estava pequenininha, tinha aquele sonho, eu vou ser advogada. Eu acho que não, mas, né? Tem um pouquinho a ver com a minha família, né? Meu pai é advogado, né? Acho que a gente cresce um pouquinho dentro da nossa família em si, né? Meu pai é advogado, nunca exerceu a profissão, né? Mas eu sempre tive o contato com o direito desde pequeno. E a gente, depois, né, na adolescência, a gente conversava muito sobre o direito em si, né? E quando eu fui escolher a faculdade, eu não tive dúvida, eu fui fazer direito, né? Então não tinha nem segunda opção, né? Eu fui fazer o direito, fiz 5 anos na faculdade com paixão mesmo. E ele sempre quis que eu prestasse concurso público, né? Meu pai, quando fez a faculdade, ele queria ser delegado, né, de polícia. Mas a vida acabou levando para outros ramos, né? Ele fez administração junto com direito, foi trabalhar em empresas, né? Então ele acabou deixando esse sonho de lado. E aí ele se viu querendo que eu conquistasse o sonho dele, né? Mas quando eu me formei, eu não queria ser outra coisa do que não advogada, né? Então eu até estudei um tempo para prestar concurso público, cheguei a fazer concurso para magistratura, para o Ministério Público, que é o famoso promotor, né? Delegado, cheguei a algumas fases, né? Lá são algumas fases que a gente concorre, mas não era aquilo que eu queria, né? Então, depois de formada, logo tirei a carteira da OAB, né? Mas ele queria que eu vivesse esse sonho dele. Aí eu dei um tempo, né? Eu falei assim, olha, pai, eu vou te dar 2 anos da minha vida, né? Se eu não conseguir, eu acho que não é esse o meu caminho. E, de fato, foi o que aconteceu, Mauro. Nesses 2 anos que eu continuei estudando para concurso, eu não chegava até o fim, né? E por que eu não chegava até o fim? Porque não era aquilo que eu queria fazer, né? E aí, então, eu comecei a advogar. E ali eu me realizei, né? Eu sou formada há 21 anos, né? No comecinho de 2021, eu me formei lá no comecinho de 2000, né? Então faz 21 anos que eu estou formada. E 21 anos de advocacia. E 21 anos de advocacia criminal, né? E eu costumo falar para os meus alunos que eu tive a oportunidade de me apaixonar pelo direito penal na faculdade, me casar com ele depois e estou com ele casada, né? Eu não me separei nem me divorciei dele ainda, né? E a advocacia, ela veio muito dentro de mim mesmo, né? Então, a Juliana, ela é a Juliana advogada, né? Não é a Juliana advogada porque não passou no concurso público, né? Porque todo mundo tem essa pecha, né? Ah, fulano de tal é advogado porque não passou no concurso, não passou na magistratura, não é juiz, não é promotor, né? Não. Eu até tentei fazer esse gosto para o meu pai, mas não era o que eu queria. Então eu me realizei na profissão, né? Eu sou uma pessoa muito feliz advogando. Então a Juliana é advogada por opção, por gostar mesmo, né? E depois, continuando os estudos, né? Porque a gente nunca para de estudar, eu fui fazer a pós-graduação, lato sensu, que a gente fala especialização. E aí eu fui para o mestrado, porque na especialização eu tive um professor, quando eu fazia lá os trabalhos, né, um professor meu falou assim, Juliana, você tem todo o dom, uma didática para poder ensinar o outro, né? E eu, muito tímida que sou, e a gente estava conversando um pouquinho sobre isso antes da minha vinda até aqui, tímida, né? Ser advogada do criminal, ir para o júri, por exemplo, né? Ou então ser professora, como Juliana ser tímida, né? Eu tive que vencer a minha timidez. E lá num dos trabalhos que eu estava apresentando, eu falei, mas como, professor, você está me dizendo que eu tenho uma possibilidade de ser professora, mas eu morro de vergonha, né? Eu tenho uma timidez enorme de falar em público. Ele, não, você tem que vencer isso.
e aí ele me levou para acompanhá-lo em algumas aulas da graduação com ele. E foi uma barreira, né, que eu venci ali. Então, fui no mestrado e aí me tornei professora, né? E foi muito gratificante ver a formação da minha primeira turma, né, que foi aqui no Anchieta. Eu já tinha lecionado alguns anos antes, né, mas não pegar uma turma do início ao fim, né? Aqui no Anchieta, eu tive a oportunidade de acompanhar uma turma do 3º até o 5º semestre, que é da metade do curso para frente, e foi uma emoção muito grande vê-los na formatura, né? E eu fui uma das professoras homenageadas. Não, a emoção não foi por ser a professora homenageada, mas por estar ali, fazer a né? turma, né? E formar aquela turma, né? Então, que nem se tivesse vencido, né? Exatamente, exato. Então, a Juliana é isso, um pouco, né? Um pouco de advogada, um pouco de professora, mas também um pouco de mãe, né? Porque eu carrego esses meus alunos como filhos, na verdade, né? Então, eu tenho muito orgulho dessa minha caminhada. Como você aqui, já há alguns programas, né? A gente está trazendo algumas pessoas aqui, cada um na sua área, é professor. E a gente chegou até a comentar aqui que, assim, o professor é uma profissão, né? Sem dúvida. Que dá o retorno, a satisfação pessoal. Sem dúvida. Né? Porque a pessoa que se põe a ser professor, ela tem aquela satisfação pessoal, né? Nem tanto monetária, mas mais pessoal. É o que você está falando. Quando você terminou, não é pelo que você foi, vamos dizer, te deram aquela homenagem. Mas sim para você perceber que para eles você foi importante. Sim. Né? Então, quer dizer, isso é muito gratificante. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. E assim, eu acredito que todos os professores, né, veem os alunos como filhos deles, né? Alguns, viu, Mauro? Será? Eu acho que alguns. Eu tenho alguns colegas que assumem o ato de lecionar como realmente uma profissão. Entram e saem como se estivessem de fato trabalhando, né? Outros não, entram aqui com aquilo como paixão. Eu não critico nenhum nem outro. Eu acho que cada um escolhe a sua postura, a sua dedicação, né? Na minha visão, a contribuição que eu tenho para dar para eles é muito mais do que chegar ali e trabalhar os conteúdos de direito, né? Também demonstrar e compartilhar aquilo que eu trago como experiência de vida, né? Que eu acho que é muito mais rico do que simplesmente a gente trabalhar os conteúdos de direito. Então, essa proximidade que eu pelo menos tenho com os meus alunos, e eu não digo que eles são meus alunos, eu não sou professora, eles nunca me chamaram de professora, né? Ou de doutora Juliana, ou professora Juliana. Eles começam assim, eu falo, olha, não, me chamem de Juliana, de professora Ju, de Ju, né? Alguns me chamavam de Juju, de Julis, né? Mas nunca foi desrespeitoso, sempre foi com muito carinho e com muito respeito, mas porque havia e há, né? Esse compartilhamento, né? A gente sabe até onde a gente pode ir um com o outro. E nós estamos ali compartilhando informações e compartilhando experiências. Eles acham que eu os ensino, mas eles me ensinam muito mais do que eu posso estar ensinando a eles. Sim. Então, acho aqui que há certos professores e outros, né, que têm um pouco mais dessa proximidade com o aluno e não, né? Mas também não critico aqueles que são mais ríspidos, um pouco mais, que ficam mais longe, né? Não tem tanto contato afetivo com o aluno, né? Mas eu sou bem diferente, por isso que eu digo que eu sou um pouco mãezona, né? Mas mãezona no sentido aqui de ser próxima, né? De poder... Mas é mãe que quando precisa... eu né? puxo a orelha, quando né? Precisa, eu continuo puxando a orelha, viu, Mauro? Porque senão não fica dando nota à toa, meu filhinho, não, de jeito nenhum, não. não. E eles compreendem isso, né? Que ao mesmo tempo... que eu ali na aula eu sou mais próxima, mas na avaliação ou
na nossa própria conversa, quando o tom aumenta, quando alguém acaba fazendo uma piada de mau gosto, quando a conversa está muito fora do padrão, eu vou lá e dou uma puxada, né? Então, ao mesmo tempo que aquela mãe que acolhe, aquela mãe que educa, né? Então, eles sabem também que há essa figura materna, mas que também corrige, né? Então, eles não acabam não usando da minha bondade, vamos dizer assim, da minha generosidade, de forma com má fé ou de uma forma maldosa, né? Então, e aproveitando o gancho, então, eu vou perguntar para você. Você quer que eu te chame de doutora Juliana? Juliana, né, Mauro? Por favor. Então, tá bom. Então, eu vou te chamar de Juliana, que aí eu fico mais à vontade. Claro. Então, Juliana, falando ainda aqui de você dar aula, né, de ser o professor, você falou que o que te trouxe a ser professor foi alguém que percebeu que você tinha esse dom, essa didática para ser professor, né? E que você é tímida. Sim, né? Sou muito tímida. Eu acho que assim, eu também tive um convidado aqui que era um ator de teatro e eu também perguntei para ele que tem cantores, tem atores que se falam tímido e depois a gente olha e não acha que a pessoa é tímida e ela é tímida. Eu acho que a timidez é uma barreira a ser vencida e você até relatou que com isso você venceu a sua barreira e começou a desenvolver o seu trabalho. Como é que é esta aula da Juliana com os alunos? É uma personagem, né? Eu encarno uma personagem, na verdade, né? Por que isso, né? Eu sempre me coloco numa posição ativa, né? Então, quando eu chego num lugar onde eu não conheço ninguém, ao invés de eu ficar recolhida, eu procuro me apresentar, né? Então, uma pessoa tímida, ela fica ali acuada, praticamente, porque ela não conhece ninguém, né? E se ela conhecer alguém, ela vai diretamente naquela pessoa e ali ela fica, né? Então, o que eu faço para vencer essa timidez? Eu sempre me coloco numa posição ativa. Então, eu não conheço, né, entrei num local que eu não conheço ninguém, não estou identificando quem eu devo procurar, então eu me coloco numa posição ativa. Me colocando numa posição ativa, o que é? Me apresentando. Olá, boa noite, meu nome é Juliana, eu sou advogada, você o seu nome e tal. A pessoa acha que eu sou meio louca, né? Mas às vezes não. E outra, a pessoa não me conhece, né? Então, vamos nos conhecer. Na aula da Juliana, essa Juliana é uma personagem, ela se encarna uma personagem que é a professora Juliana, ou a professora Ju, ou a Júlis, né? Tanto é assim que eu criei um personagem, né, que eu sempre uso nos meus exemplos, né? Que é o Capitão América, né? Então, se eu tenho que falar sobre homicídio, que é o famoso assassinato, né? Alguém tá tirando a vida de outro, né? Tô matando alguém. Eu vou lá, para não matar o aluno XYZ, porque ele vai achar que eu estou perseguindo ele, não é essa a questão, então eu enquadro Capitão América. Então eu mato o Capitão América, eu estupro o Capitão América, eu ameaço o Capitão América não aguenta mais, né? Então eu comecei... O Homem de Ferro adorou isso. Então, aí eu comecei a mudar o personagem, porque todo mundo... A sala do semestre seguinte, quando sabia que era a Juliana que ia dar aula de Direito Penal, já sabia, é a professora do Capitão América. Então eles já estavam esperando o Capitão América, aí eu comecei a mudar. Agora não é mais o Capitão América, é o Homem de Ferro. Agora não é mais o Homem de Ferro, é o Hulk, né? Ou então, dependendo do crime que eu estou analisando, a figura penal que eu estou analisando, eu mudo o personagem. Então, quando eu estou falando dos crimes patrimoniais, o furto, o roubo, né? Eu uso o tio Patinhas e aquelas três figuras lá dos irmãos Metralhas, né? Que pouco dos meus alunos conhecem. Isso eu ia falar. Tem umas aí coisas aí eu levo um slide, né, figurativo para mostrar e para relembrar, ou um pedacinho do vídeo para que eles possam associar. Ou então, na violência doméstica, quando eu quero falar um pouquinho no empoderamento feminino, eu levo a figura da viúva negra, né? Que tem a mulher com esse poder, né? Ela não é vítima, ela tem que se criar uma voz, né? A questão do racismo, né? Em que
os negros têm esse empoderamento, então vamos levar lá o Pantera Negra. Então eu faço uso esses personagens para que, de fato, a gente possa criar uma situação mais lúdica. E não é infantilizar o adulto, né? Não. Porque alguns dos meus colegas falam assim, mas você infantiliza. Não. Você pode estar infantilizando aqueles jovens ou aqueles adultos que estão ali dando uma aula de direito. Mas vejam, né? É isso que eles estão assistindo, é isso que eles estão discutindo, né? Ou busco alguma série que eles estão assistindo. A Casa de Papel foi uma delas, quando eu comecei a falar sobre crimes contra a fé pública, que é a moeda falsa, né? Então a gente acaba fazendo esse uso. Então eu encarno um personagem. Então não é a Juliana tímida que está ali. Eu viro uma chavinha, né? E falo assim, olha, eu tenho que deixar toda a minha timidez de lado. Então vamos com a professora Juliana, né? Então eu entro ali e nem penso. Eu entro e começo a falar. E aí quando eu saio, eu desviro, agora eu posso ficar mais calma, né? E os meus alunos sabem, aqueles que hoje são meus amigos, né, que participam do meu dia a dia fora da faculdade, eles sabem qual é a Juliana personagem e a Juliana do dia a dia, né? Porque eles conseguem verificar essa diferença. Mas é assim, Mauro. Mas eu acredito que seja uma aula gostosa. Tá? Eu, particularmente, iria gostar muito. Eu tento fazer, viu, Mauro? Não, porque assim, é uma aula que você acaba identificando algumas coisas e para guardar é muito fácil, né? É a mesma coisa que você guardar algumas coisas com música e tudo mais. Eu acho que para o aluno, para a gente que está ali, principalmente numa faculdade, né? A gente chega cansado e tal, então você tem que despertar essa vontade de querer estar ali, né? É verdade. Porque, de repente, você chega numa sala de aula, senta ali, tudo bem, é uma matéria que você tem que entender, mas dependendo da forma que é passado, você está cansado e você não assimila o que está sendo falado para você. E quando você envolve algumas coisas que é do dia a dia, que ela gosta, ou pelo menos ela presta atenção, a coisa começa a fluir mais. E eu acho que isso é o resultado da sua homenagem. É o resultado da sua homenagem. Os alunos gostaram e falaram, vamos homenagear a professora Capitão América. Aí deram um escudo para você, né? Deram um escudo. Olha, eu tenho... claro, a gente não vai nunca, né, conseguir agradar gregos e troianos, né? E a gente tem que fazer medir um pouco, né, a temperatura da sala. Então, quando a brincadeira está muito... Aí você percebe no rostinho deles lá e você diminui um pouco, aí depois no outro dia você aumenta um pouquinho. Então a gente também tem que ter esse feeling, né? Para que aquela brincadeira não se torne chacota. Porque a gente sempre tem aquelas pessoas que não estão também ali para brincadeira 100%. Né? Juliana, direito tem várias vertentes. Por que a criminal? Uma boa pergunta. Eu tive um professor na faculdade que me despertou essa paixão, né? Então, eu acho tudo que foi um momento de apresentação, né? Eu acho que por isso que o professor é muito importante, né? Na hora de apresentar esses ramos do direito pra gente, né? Com o meu professor na faculdade, penal era o professor sensacional. Era um professor... Não que brincava, né, como eu faço, mas era um professor que sentava ali e ele trazia tantos exemplos da sua vida prática. Ele era um procurador aposentado, né, é o promotor em segunda instância, que a gente fala, né, que está próximo dos tribunais. Então ele tinha tanta história para contar que aquilo ficava tão interessante que meus olhinhos brilhavam, né? E eu achava aquele direito civil tão sem graça, porque a gente sempre trabalhava lá a questão do patrimônio, a família, né? O direito de família foi apresentado para a gente lá no final do curso só, e o que me interessou no direito de família era a questão dos alimentos, da guarda de filhos, né? Mas a questão de inventário, quando a pessoa morre, isso para mim não era legal, né? E eu tinha na época direito comercial, né? Hoje é direito empresarial, é
outro esquema, né? Vamos dizer assim. Então, o que me fez seguir para a área criminal foi essa apresentação que esse professor me deu. Porque a gente está lidando com a liberdade do outro, né? A gente está defendendo direitos que não são nossos. O advogado faz isso, né? Ele está ali representando um direito de um terceiro, não é meu direito. Né? E por isso que a gente tem que ter uma responsabilidade enorme por conta disso. E aí eu acabei enveredando para essa área, né? No começo eu atuava muito como um direito penal econômico. Então, a questão da lavagem de dinheiro, na evasão de divisa, os crimes penais empresariais, né? Onde nós tínhamos lá um empresário que esqueceu de recolher a contribuição previdenciária dos funcionários, ou então acabou não recolhendo um determinado imposto, né? E a gente tinha que trabalhar com todas essas questões penais do direito tributário penal. Então, isso foi me apresentado num primeiro momento como sendo a área do direito penal que eu ia atuar. E a partir daí eu fui me especializando. E aí comecei também a atuar muito em razão das vítimas, né? Vítimas que eram empresas onde os próprios funcionários acabavam praticando os delitos. E aí furto contra a empresa, roubo contra a empresa, organizações criminosas que atuavam contra as empresas e aí vai. Depois disso, esse mesmo professor que me apresentou a parte acadêmica, ele me apresentou um outro ramo do direito que eu não conhecia, que era o direito militar, que isso na faculdade não é apresentado pra gente. E aí eu acabei me especializando numa outra área, que é o direito penal militar. E aí eu comecei a advogar para os policiais militares, contra os crimes militares, né? Então, aquele policial militar que abandonou o posto, aquele policial militar que desertou, né? Que são o que a gente chama de crimes militares próprios, porque eles têm um código penal só deles, né? Que é o Código Penal Militar. Aquilo para mim foi novo, então eu tive que estudar tudo de novo, um código penal que eu nunca tinha visto na vida, que era bem diferente do nosso Código Penal comum, e aquilo é um nicho de mercado muito grande, que até hoje eu falo para os meus alunos, olha, um nicho que é muito pouco usado, né, ou muito pouco atuado no direito hoje, é o direito militar, seja militar civil ou militar penal, ou militar administrativo. E hoje no estado de São Paulo, por exemplo, nós temos poucos escritórios de advocacia que cuidam disso. Posso contar na mão, são 7 ou 8 escritórios de advocacia no próprio estado de São Paulo que atuam nesse nicho. E um desses escritórios é o que eu trabalhava anteriormente. E hoje eu posso dizer que eu sou uma das mulheres que atuam no Tribunal de Justiça Militar, que no estado de São Paulo nós temos uma justiça militar que só cuida disso. Então é um ramo que se apresentou. Então, olha só no direito penal quantos sub-ramos a gente pode trabalhar. Então, tudo girou em torno de direito penal sempre na minha vida. Mas aí os meus alunos e as pessoas no meu entorno perguntam assim, Juliana, você defende qualquer um? Né? Eu não consigo, né, por um aspecto pessoal meu, por exemplo, eu não consigo defender alguém num crime de estupro. Né? Um estupro contra uma mulher, um estupro contra uma criança, né? Um vulnerável. Eu não consigo fazer uma defesa de alguém que esteja respondendo a um crime de estupro. Né? Não consigo fazer isso. Por mais que eu tente virar a minha chavinha, para mim é muito difícil. Então, os crimes sexuais eu tenho uma certa dificuldade para trabalhar. E a questão do tráfico de entorpecente, né? Porque isso envolve um contexto de organização criminosa muito grande e eu não sei muito bem como trabalhar a questão da organização criminosa por conta da minha família, né? Porque quando a gente entra, eu não critico
critico quem faça, precisa ver, né? Sim. Mas uma vez que você entra, é difícil você dizer não depois, né? Então eu prefiro não atuar, né? Sim. Mas a questão do usuário, ou do pequeno traficante, né? Ou apenas numa orientação, não há problema algum. Mas no tráfico em si grande, né, ou que envolva a organização criminosa, eu já tenho uma certa ressalva por conta da questão do envolvimento da família. Ok. Né? E a gente percebe que o direito ele tem muitas variantes, né? E você tem, né, a pessoa que está, de repente, cursando direito, tem alguma vontade de cursar o direito, já vai sabendo que tem vertentes aí a mil, né? Tem a pessoa um monte. tem que ver o que ela vai se simpatizar e só vai saber isso a hora que ela estiver lá dentro fazendo o curso e futuramente, né? Ela vai ter que decidir isso daí, né, na vida dela. O papo tá bom, só que eu preciso dar um recadinho aqui para quem está nos assistindo. A gente já volta já, Juliana. Para você que está nos assistindo, você, noiva, que está aí pensando já em casar, né, já está preparando sua festa, eu tenho aqui uma pessoa que pode fazer a sua festa brilhar. Uma festa de bom gosto, você que precisa fazer seu buquê, as pessoas que querem fazer aquelas festas de aniversário, né, as corporativas, até a decoração da sua empresa. Guarde este nome, Maurício Martinho. Maurício Martinho Decorações e Eventos. Você que tem um evento, perfeito. Maurício sabe como te dar a solução, como te dar a orientação. Guarde o nome, Maurício Martinho. O endereço está na tela. Só você anotar, entrar em contato com ele, fala que você assistiu o programa Infiniton, ele vai te tratar especialmente. E assim, não deixe de fazer a sua festa de casamento por conta de você deixar ela bonita. Maurício Martins, ele se preocupa com isso e você se preocupa com o seu casamento, ok? Com o seu aniversário, sua festa. Guarde o nome, Maurício Martinho, Eventos e Decorações. Bom, Juliana, vamos voltar aqui para o nosso assunto. Vamos. E agora eu vou direcionar no tema que a gente se propôs, né? Sim. Que é crimes digitais e a violência doméstica. Bom, na época de pandemia, que a gente passou aí de março para cá e ainda está vivendo a época de pandemia, criou-se um canal entre a pessoa e até os órgãos e bancos e tudo mais, que é o digital, né? A gente viveu esse fluxo de informações digitais, de fazer acesso, de fazer compra, de fazer tudo. E com isso gerou alguma coisa. Juliana, o que gerou a gente ficar acessando esses dados com as pessoas que estão aí? O que você pode falar para a gente? Então, gerou uma criminalidade, uma cybercriminalidade, né? Não que não existia antes da pandemia, né, da Covid-19, já existia. Mas o que a gente teve foi um boom, né? Ela explodiu no ano passado, em 2020, e continua só crescendo em 2021. Claro, a pandemia veio, movimentou tivemos vários problemas, né, em diversos países. No Brasil não foi diferente. Nós não tivemos um problema único que foi na saúde, né? Nós tivemos também a questão da criminalidade. E a criminalidade, ela passou a ser uma criminalidade que não é presencial. Então, pouco hoje a gente ouve que houve furto de carro, roubo de carga, a gente ouve. Mas o que nós temos como crimes patrimoniais acontecendo no dia a dia hoje não é presencial. São os cybercrimes ou os crimes que acontecem virtuais ou os crimes eletrônicos que a gente chama, né? E na pandemia isso só cresceu. Então, o que nós tínhamos lá atrás, em 2019, antes da explosão da Covid-19, que ainda era um cybercrime muito tênue, né? Quase não profissional,
nós tivemos com a Covid-19 uma profissionalização desses cybercrimes, né? A Polícia Federal, inclusive, tem, junto com a Interpol, ela tem acompanhado alguns grupos de hackers brasileiros que têm se associado a hackers do leste europeu, que buscam a troca de informações justamente para buscar inovações tecnológicas desses grupos do leste europeu para aplicar esses golpes no Brasil, né? Então, há uma busca incessante, assim, muito grande de novas tecnologias, novas inovações de novos aplicativos, novos vírus, malwares que eles chamam, né? Justamente para a prática desses delitos lá fora, e as empresas estão numa corrida desesperada buscando aí aumentar a segurança dos seus clientes e dos seus consumidores. Então, na pandemia, né, durante a pandemia e agora, não podemos falar pós-pandemia, né, mas um momento bem diferente que nós estamos hoje em 2021 para 2020, já com a vacina, né, o que a gente percebe? Que ao invés de haver um decréscimo nesses crimes, muito pelo contrário, nós ainda continuamos com os crimes cibernéticos. Por quê? Porque nós não estamos voltando ao que nós tínhamos antes, né? Os serviços, eles continuam sendo online e muitos daqueles que não estavam sendo online passaram a ser online porque viram que é um nicho novo. A gente acaba não tendo despesa com o pessoal, você acaba diminuindo as suas estruturas, né? E você acaba informatizando e robotizando tudo aquilo que é possível, e aí a empresa fica mais enxuta e você tem gastos empresariais menores, né? Então, aquelas atividades que até então não tinham essa migração para o online, começaram a fazer isso de uma forma mais estruturada, e aquelas que já tinham estão buscando uma melhoria. Então, o que nós temos hoje, né? As pessoas continuam em home office, as escolas ainda continuam em home office, e nós temos essa migração desses serviços online. Então, hoje, praticamente, nós usamos a internet para qualquer coisa, seja para trabalhar, para estudar, para se divertir, para fazer compras no mercado, para pedir uma comida para comer em casa, né? Hoje, tanto pedimos os insumos para fazer a comida, como também pedimos a comida pronta para entregar em casa, farmácia, enfim, tudo fazemos online, né? Todos os aplicativos estão sendo online. Então, com isso, há um boom enorme com relação a esses cybercrimes. Bom, Juliana, mas ok, mas você pode dar um exemplo desses cybercrimes, né? Quais são essas condutas que estão acontecendo? Golpes bancários. Eu ia falar isso, eu ia perguntar para você e até ressaltar que, assim, o que pega mais são golpes bancários, né? Enormes, são né? Golpes bancários. E as instituições financeiras têm gasto milhões de reais, para não falar em moedas estrangeiras aqui, né? Mas milhões de reais em busca de segurança de informação, né? Segurança de tecnologia mesmo. É claro que a gente teve marcos importantes, o Marco Civil da Internet, a própria Lei Geral de Proteção de Dados, que dá ao consumidor, né, ou à pessoa que está fornecendo dados para aquelas empresas, para que elas possam de fato cuidar desses dados, né, para que não haja vazamentos, mas ainda assim não é possível, porque a tecnologia muda a cada instante, para uma determinada situação, um técnico ou um cientista de informática, né, ou de tecnologia, acaba me dando uma solução, mas no outro dia já criaram uma outra demanda que gera um outro problema, e aí, portanto, nós vamos criando demanda, problema, solução, demanda, problema, mas agora a partir de, acho que agosto, né? Sim. Começou a valer, vai valer a Lei Geral de Proteção as sanções, de dados, né? As sanções. Então, quer dizer, aí a empresa vai ter que tomar cuidado com o que Multas ela faz milionárias. com os dados do cliente. Exato. Ou do que ele tem. Você que é empresário, né? Fique atento para essa lei, né? Geral de Proteção. Eu vou tentar trazer alguém aqui para fazer também um programa, falar dessa lei,
porque ela é muito importante. Vamos dizer, é uma tentativa, né? Sim. De tentar conter esses crimes que você está falando. Outros também, né? Também, né? Então é assim, mas vamos falar um pouquinho para o público que está nos assistindo. Sim. Aquela pessoa que, por exemplo, a gente vê todo dia, né? Todo jornal que a gente assiste tem lá alguém que caiu no conto do vigário, vamos dizer assim, né? A pessoa ligou, falou bonitinho, se expressou, no fim você acabou dando o código do seu cartão e com todos os dados do seu cartão, certo? O que ele pode fazer a partir dali para ele reverter ou então se proteger? O que ele pode fazer? Os golpes, né, bancários ou os golpes patrimoniais aí, qual o crime basicamente que ele tem sido cometido? É o estelionato, né, que a gente usa lá uma fraude, eu estou iludindo alguém, eu estou enganando alguém. Eu vou pedir para você explicar o que é estelionato, tá? O estelionato é um crime patrimonial em que a gente ilude uma outra pessoa, então eu, criminoso, acabo iludindo a minha vítima, usando de uma enganação, de uma fraude, né, para eu tentar obter alguma coisa com o consentimento da vítima. Então, que é diferente do furto. Que é diferente do furto. O furto, eu tô lá subtraindo, né, alguma coisa de alguém, né? Então, vamos supor que eu tô aqui com o Mauro, é a xícara dele, então ele tá distraído aqui com a gravação ou com o programa, eu vou lá e tiro a xícara e vou embora. Isso é um furto, né? Porque eu tô subtraindo uma coisa que é dele, né? Agora, se eu tô aqui conversando com ele e tô usando a minha lábia, né? Que eu tô lá usando do meu charme, iludindo, usando uma fraude, enganando e faço com que ele me entregue a xícara, então eu estou usando do estelionato. É mais ou menos essa distinção que nós fazemos do furto e do estelionato. O furto, eu estou ali subtraindo alguma coisa para mim, não uso fraude nenhuma, né? E o estelionato, eu estou usando essa fraude, a ilusão, a enganação, né? Para que a própria vítima me dê aquilo que eu estou buscando. E é justamente nos golpes bancários o que a gente tem visto, né? Por exemplo, eu recebi no meu celular um SMS, né? Dizendo lá no Banco Itaú, dizendo que eu preciso, que meus dados cadastrais estão desatualizados e se eu não atualizar os meus dados, a minha conta vai ser bloqueada. Nossa, mas eu tenho conta no Itaú. Nossa, mas se eu não atualizar meus dados, eu vou ficar com a minha conta bloqueada. Como é que eu vou fazer meus pagamentos? Como é que eu vou receber o meu salário, né? Ou a minha remuneração? Não, pelo amor de Deus, vou lá e clico no SMS. Eu clicando no link do SMS, eu vou ser dirigida para uma página. É um site do Itaú, né? Que eu vou lá e vou colocar os meus dados, vou atualizar meu nome, meu telefone, meu e-mail, meu CPF, o RG, o endereço, tá tudo lá. E eu só tô cadastrando aqueles dados lá, né, com a ilusão, a enganação de que eu tô atualizando os meus dados. Aí depois eu dou lá um enviar e ponto. O que acontece? É um espelho aquele site, né? Aquele site não existe, né? E aí, o que aconteceu com aqueles meus dados? Alguém foi lá, porque aquele site é um espelho, é um site fake, o criminoso está lá e raptou os meus dados, né? Ele roubou os meus dados, ele furtou os meus dados, na verdade, mas porque eu contribuí com aquilo, né? Então, na verdade, fui eu que dei de mão beijada para ele aqueles dados que ele pode usar para quê? Para comprar, fazer compras no e-commerce, para ele poder fazer um empréstimo bancário, para ele poder fazer uma falsificação de um documento com aqueles meus dados, né? E aí, portanto, várias outras condutas podem vir a partir dessa inicial. Bom, o que a gente faz com isso, Juliana, se eu recebi esse SMS no meu celular? Primeira coisa que se faz, você olha lá no remetente. Se está falando que é Banco Itaú, por que está vindo um código 051 9985 61542?
Pera um pouco, mas é um número de celular com um código de uma cidade? Peraí, mas o Itaú nunca me mandou um SMS assim. Normalmente é um código diferente, é o 28136, é o 34655, sei lá, né? Tem um jeito diferente do Itaú. Eu estou dando o exemplo do Itaú porque é o meu banco e ele usa dessa forma. Propaganda, mas tudo bem. Enfim, é a instituição X, né? Aí tá lá. Mas pode falar, não tem problema. E aí tá lá, né? O que eu faço então? Antes de eu clicar no link, eu vou ligar para quem? Para o próprio banco. Ligo lá, que tem um número específico, ou então entro no site específico e vejo. Vocês estão mandando de fato SMS para os clientes para atualizar o dado cadastral? Ou então eu próprio entro no aplicativo da instituição X, que já existe, quase todos os bancos têm isso, e você mesmo faz a atualização do dado cadastral. Não clica no link do SMS, mas clicou, vai, não percebi, já estou clicada ali. O que a gente faz com aquele site ali na frente? Como é que eu vou saber se é um site fake ou não? A gente olha lá no endereçozinho do site se tem o bendito HTTP, né? Ou então tem aquele cadeadinho do lado do endereço. Se tiver o cadeadinho, clica ali para ver se é um site confiável. Se não tiver cadeadinho nenhum, você fecha. Se não tiver o HTTP, você fecha aquilo lá e não faz nada. Esquece. Exclui, apaga os caches do computador, passa o antivírus e vai embora. Mas, Juliana, é assim, aí ele fez lá... Aconteceu. Ele fez, acabou acontecendo, deu os dados e tal, e meu Deus do céu, aí foram lá, entraram na minha conta e tiraram... E tiraram 50 mil reais da conta que eu faço que nem daí tem. pra O que faz depois? O que você vai fazer com isso? Você pega um extrato da sua conta, baixa lá, né? Ou vai no caixa eletrônico, ou vai na agência, que normalmente a gente faz o quê? A gente vai lá no nosso aplicativo, baixa o extrato. Você vai ver lá menos 50 mil, ou teve um empréstimo de X, né? Você vai ver qual foi o seu prejuízo financeiro, né? Automaticamente você liga para o seu banco, diz que você não autorizou aquilo, que alguém fez por você, enfim, você usa os canais específicos que a sua instituição financeira lhe deu, né? Faz lá a reclamação, tem o número do protocolo, manda um e-mail, a sua gravação é X, enfim, tem lá, normalmente eles têm um canal específico para isso. Diante disso, você faz um boletim de ocorrência virtual, né? Hoje a gente tem um boletim de ocorrência online, em que você pode fazer lá pelo crime de estelionato, né? E aí você anexando no boletim de ocorrência, e aí no estado de São Paulo a gente tem a delegacia eletrônica, né? www.delegaciaeletronica.policiacivil.sp.gov.br. Nossa, anotaram tudo. Dava para fazer, tá lá no GC para vocês não ficarem desesperados, né? Dá para fazer pelo crime de estelionato, junta o extrato bancário, vai fazer um relatozinho, tira o print do SMS que você recebeu. Se você ainda tem o link, clicou lá no link, ele ainda existe, dá um print de tela naquele link e anexa no boletim de ocorrência, né? Isso tudo vale como indício de prova. Para quê? Para depois a polícia começar as investigações. O que nós temos com o crime de estelionato? A partir de uma alteração legislativa que tivemos no finalzinho de 2020, salvo engano, o estelionato ele não precisava, bastava um boletim de ocorrência que a própria polícia já fazia investigação. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a pessoa que foi lesionada por um crime de estelionato, se ela não for uma pessoa idosa ou vulnerável, ou não for um crime de estelionato contra a pessoa pública, né, de administração pública direta ou indireta, essa pessoa precisa constituir um advogado para que ele possa movimentar a polícia, né, através de um requerimento, para abrir o inquérito policial para poder fazer as investigações. É o que a gente chama de uma ação penal pública condicionada, né? Então ele tem que representar para a polícia e depois representar em juízo, mas isso ele só pode fazer mediante o acompanhamento de um profissional do direito,
para que essas investigações sigam em frente. Então, o que era uma atribuição da polícia a partir da própria comunicação do delito, agora acabou sendo um ônus da vítima de ter que procurar um profissional do direito para que ele também movimente não só a polícia para fazer a investigação, mas também o judiciário em si. Então, na verdade, atenção, né? A palavra do momento Sim. é atenção. Atenção. Qualquer coisa estranha que venha, que você receba, que você pode até ter, que nem a Juliana falou, até às vezes você tem a conta no seu banco, mas desconfie. Desconfie porque, assim, não é tudo que é mandado via eletronicamente, que nem Receita Federal é uma coisa que vira e mexe a pessoa recebe e aí fica meio receosa de não responder porque é a Receita Federal e tal, mas a Receita também não envia esse tipo de coisa. A Receita, ela tenta fazer com que você entre no site dela e vá procurar o que você tem que resolver lá, né? E além disso, você falou para mim que tem o estelionato amoroso também. Ah, tem uma figura do estelionato amoroso que normalmente acontece quando, né? Em razão da pandemia, nós não temos aí, ou não tivemos, né? Contato físico. Então, como é que nós vamos conhecer as pessoas solteiros, os divorciados, né? Os viúvos ou as viúvas? Eu estou falando no masculino, mas estou falando também masculino e feminino. Solteiros e solteiras, divorciados e divorciadas, viúvos e viúvas. Como é que nós vamos conhecer pessoas para a gente se relacionar, né? Então, começamos a fazer isso de forma virtual, né? Online. Então, por Facebook, pelo Instagram, pelos aplicativos de relacionamento. O mais famoso é o Tinder. Eu não conheço o Tinder, não sou inscrita no Tinder. Podem fazer pesquisa lá, vocês não vão me achar no Tinder, né? Eu só escuto o Tinder porque essas conversas vêm aos meus ouvidos, né? E o que acontece com relação a isso? Essas pessoas, até por conta da pandemia, começaram a ficar depressivas, porque elas não tinham mais as suas relações de amigos, familiares, e estavam muitas vezes sozinhas. Então buscavam as redes sociais para manter esses contatos, e aí aproximavam-se de pessoas maldosas. Não que isso, o estelionato amoroso, já não existia no passado, existia. Agora, com a pandemia, ele cresceu mais. E o que é esse estelionato amoroso? Pessoas que abusam, né, de uma certa condição de vulnerabilidade da outra, que está ali do outro lado, né, do computador, e acabam usando da má fé, né, e dessa carência afetiva que a outra parte possa ter, e aí acaba descobrindo as fragilidades daquela pessoa, né, conhecendo um pouco e usando da fragilidade para obter uma vantagem normalmente econômica. Então, normalmente são mulheres, não que os homens não possam ser vítimas desses crimes, mas é mais difícil. Normalmente são mulheres que são vítimas desse estelionatário, né? Que chega nas redes sociais, se aproxima, começa a manter um relacionamento à distância, online, e muitas vezes estão em outro estado, em outro país, e acabam mantendo esse relacionamento virtual por câmera, né, e trocando mensagens e tudo mais. Aí passa do Facebook ou do Instagram, do Tinder para o WhatsApp, e essas conversas acabam sendo mais frequentes e num contexto mais íntimo. E num determinado momento ele começa a pedir dinheiro para essa vítima, né? Olha, eu preciso de R$5.000 porque eu quero te ver, né? Eu quero sair dos Estados Unidos, quero ir até o Brasil para te conhecer, né? Ou então, olha, eu estou passando por dificuldades financeiras e, nossa, eu vou perder o meu carro, que é o meu trabalho, né? Aí meu Deus do céu, não sei o que eu vou fazer, eu estou desesperado. E aquela mulher, que apaixonada como está, não, eu te ajudo, quanto você precisar, eu preciso de R$7.000, mas tudo isso, e ela dá os R$7.000. Depois é um outro motivo, porque eu estou com uma doença, ou alguém da minha família está com uma doença, vai fazer uma cirurgia de urgência e o meu convênio não cobre, eu não tenho convênio, o SUS vai demorar, preciso de R$10.000. E a pessoa vai se endividando, ou se ela tem, ela vai dando esse dinheiro para essa pessoa.
Então, tivemos um caso onde uma moça, ela se endividou em R$40 mil. Nossa. Né? E aí, portanto, esse estelionatário acaba usando dessa fragilidade. O que fazer, né, para evitar cair nesses casos, né? Mantendo um relacionamento, seja ele virtual ou não, né? Porque a gente pode ter o presencial também e alguém está pedindo dinheiro pra gente, né? Nunca dar esse dinheiro, né? A pessoa que realmente está com você, se ela tem alguma dificuldade, resolve-se com outro problema. Se precisa de dinheiro, faz um empréstimo numa instituição bancária, né? Ou numa instituição que confere crédito, né? Não sou eu que vou te emprestar. Mas caso seja, né, você, a instituição financeira ou bancária que ele procura, faça um instrumento de crédito, né, de empréstimo, né, não um comodato, mas faça um empréstimo, procure um advogado para fazer um termo, um contrato para você de empréstimo, né, para que aquela pessoa se sinta compromissada juridicamente, para que ela tenha o compromisso de te devolver. Então, não tenha medo de dizer não, primeira coisa, né? Não tenha medo de dizer não, porque justamente a pessoa que de fato queira ficar com você, ela vai entender o seu não. Sim. Né? E se não entender, bola pra frente, vida que segue, vira a página e vai. E olha, acredita em mim, vai chegar a hora de você ter uma pessoa legal pra você, né? Não é esse traste que vai querer te tirar dinheiro, né? Não vale a pena. Diga não. Mas se você quiser fazer isso, faça um instrumento jurídico de empréstimo, tá bom? Ou então, você não quero falar um não categórico. Diga o seguinte, que você não tem bens no seu nome. Tá tudo no nome do seu filho, tá tudo no nome da sua mãe, do seu pai, enfim. Você não tem patrimônio no seu nome, né? Você fez um planejamento sucessório, né, que você não tem bens no seu nome, e, portanto, você não pode dispor, né? Então, você não fica nem um não categórico, mas você também não fala o sim. Ok. Quis falar o sim? Empréstimo bancário. Mas, Juliana, eu caí no golpe. O que eu faço depois que eu caí no golpe? Depois que eu percebi que aquilo era um golpe? Não se envergonhe, né? Você não pode se envergonhar e falar assim, meu Deus do céu, eu fui muito burra ou burro, eu não deveria ter feito, mas fiz e eu vou esconder isso debaixo do tapete. Não se envergonhe. Procure uma delegacia, no caso, antes presencial, agora não, e faça o boletim de ocorrência também, né? Agora, também por estelionato, faça na delegacia eletrônica. E procure angariar essas provas da melhor forma possível. Como que a gente faz isso? O famoso e mais importante prova que a gente tem, os prints, né? Print é vida, gente. Print de conversa é vida. Então, printou as conversas do WhatsApp, ou baixa as conversas lá para mandar pro seu e-mail, guarde isso a 7 chaves, mas não guarde, printou a conversa, né, tirando a foto lá da captura de tela, não guarda no rolo de foto do celular. Guarda onde? Numa pastinha no celular, na nuvem, num HD, num pendrive, tá? Não grava no celular, né? Conversas de e-mail, tudo que você puder angariar como prova, isso é importante. Para quê? Para na hora de você fazer o boletim de ocorrência ou depois, na hora de uma ação judicial, você tem isso como prova de que aquela pessoa acabou te dando esse calote financeiro grande. Mas o grande realce que eu quero dar aqui, Mauro, é para essa vítima ela não se envergonhar, né? Que ela não se cale. Porque por mais esperta que a gente, ou esperto que a gente possa ser, sempre tem alguém mais esperto que a gente que consegue nos ler e consegue ver da nossa fragilidade naquele momento, e aí basta um segundo para que a gente possa cair nessa lábia tão importante aí. Ok. Juliana, nós estamos chegando
no nosso momento final, mas eu queria que, se você conseguisse, a gente falar um pouquinho a respeito dessa violência doméstica. Importante. Porque com a vinda da pandemia, todo mundo ficando em casa, né? E aí começou a gerar essa violência. O nosso momento não é, o nosso tempo não é grande, sim, mas eu gostaria que você desse uma pincelada, claro, na violência doméstica. A violência doméstica contra a mulher, doméstica e familiar, ela também cresceu virtuosamente. Muito grande, mas vamos dizer assim. Teve um trava-línguas aqui para mim agora. Foi exponencial também nesse período, né? E não só a violência contra a mulher, ou familiar ou doméstica, que não necessariamente seja contra a mulher, mas também a violência contra a criança. A gente viu recentemente alguns casos chocantes, né, com relação à violência às crianças. O que a gente precisa ter aqui, Mauro? Aquele ditado que a minha avó falava e minha mãe falava para mim até um pouco tempo atrás, que em briga de marido e mulher a gente não mete a colher, aqui não vale para nós. Nós temos que meter a colher, sim. Então, aquele vizinho que a gente escuta aquelas brigas fenomenais, escuta bater martelo, cair copo, jogar prato no chão, aquele barulhão que a gente ouve, em especial em apartamento, mas o vizinho de casa também a gente ouve quando é próximo, né? E não precisa ser só violência física, né, de escutar barulho, mas a violência verbal e a violência psicológica, a violência moral, ela também é violência doméstica, a gente precisa meter a colher, sim. Então, na dúvida, gente, denuncie. Denuncie como? Chame 190. Tá a discussão acalorada, não param de discutir, você está ouvindo umas palavras muito fortes, tipo, eu vou acabar com a sua vida, ou você não, né? Tá ouvindo esse negócio? Chama 190, né? Na dúvida, acione a polícia, né? Por quê? Porque a polícia vai até lá, vai ver o que está acontecendo e você evita talvez um mal maior. Por quê? Porque a omissão, ela também é prejudicial. A gente poderia estar evitando um crime ali, né? Seja uma lesão corporal, seja um crime contra a honra, seja uma ameaça, seja até um feminicídio, né? Que é o homicídio praticado contra a mulher, simplesmente porque ela é mulher, né? Então, a gente precisa agir. Então, o ato omissivo também pode gerar uma corresponsabilidade. Se não for uma corresponsabilidade criminal, pode gerar uma corresponsabilidade civil, pode, no mínimo, uma corresponsabilidade moral aqui e social, né? Uhum. E a questão da violência contra a criança, né? Nós precisamos também estar atentos com as nossas crianças, seja porque eu sou da família, seja porque eu sou professora, seja porque eu sou mãe de um amiguinho ou tia de um amiguinho, eu estou na praça, né? E vejo uma criança com marcas no corpo ou sendo agredida por um pai ou por alguém, né, que está ali com ela. Nós precisamos intervir. Mas muito mais do que a violência física, a gente precisa olhar aquele comportamento daquela criança, né? Aquela criança que não quer ficar perto do pai, não quer ir com a mãe, tem receio de sentar no colo do avô, não quer ficar sozinho com o tio, não quer ir na casa do amiguinho, né? Por que aquele comportamento daquela criança está daquele jeito? Então, a gente precisa chamar aquela criança, poder conversar com ela, né? Para que aquela criança tenha segurança e poder contar aquilo que está acontecendo. E nunca recrimine, acolha, né? Porque se haver uma recriminação, ela não vai se sentir segura e, portanto, ela não conta nem para você e nem para mais ninguém, adulto nenhum. Então, ela se coloca numa posição de defesa e aí ela guarda para ela e o abuso, se estiver acontecendo, ele vai continuar e essa criança nunca mais vai falar sobre aquilo e aí ela vai crescer um adulto, né, problemático e pior. Na dúvida, chame o conselho tutelar, né, ou acione o conselho tutelar. Na dúvida, procure um médico, um psicólogo, né, alguém que possa conversar com ela junto com você, com a criança junto com você, para poder averiguar o que está acontecendo, né? Porque o abuso físico é fácil de a gente localizar, visualizar. Mas o abuso que acontece sem deixar marcas,
é muito mais difícil de a gente constatar. Então, a gente precisa estar atento a essas duas situações. Então, a lição aqui, né, se eu posso dizer isso... A mensagem. A mensagem, talvez seja essa a palavra, é não deixar a omissão de lado, né? Não ser omisso, né? É partir, de fato, para a ação e buscar aí esses canais de procura. Ok. Bom, eu ia só fazer uma última perguntinha, mas assim... Papum. Papum. Tá. A gente fala em violência doméstica, né? Doméstica indica para todo mundo que é o que é feito dentro do seu âmbito. A violência para animais domésticos é um crime também. Nós temos hoje os maus tratos de animais, né? Mas não é como uma violência doméstica, não. É uma violência à parte. É uma violência de maus tratos a animais. Certo. Mas tem um crime específico para isso. Tem um crime também. Tem. Também tem que se observar esse tipo de coisa. Também então, você está ali, está observando que alguém está maltratando um animal, também maus tratos de animais. Vale a pena. E aí tem que distanciar, né? Tem que fazer a distinção. Os crimes ambientais, que aqueles animais silvestres é uma coisa, tá lá na lei de crimes ambientais, e os crimes de maus tratos a animais, que é os nossos animaizinhos, né? Que eu tenho minha calopsita lá, que é o meu filho, né? Se alguém fizer maltratar minha calopsita ou o cachorrinho, é maus tratos a animais. O que a gente tem que deixar, acho que diferenciado, que foi o que eu entendi, assim, quando você tem uma violência doméstica ou uma violência de animal, você liga e chama uma viatura para certificar se aquilo ali está acontecendo mesmo, ou então vai atrás de um psicólogo, de alguém da vara de família para poder ver. Isso. Se for estelionato, aí não. Aí vai lá e faz um boletim de ocorrência. Faz o boletim de ocorrência, porque já aconteceu. Já aconteceu. Né? Mas se tá na hora, né? Se tá ali, o cara tá te pedindo dinheiro, você tem condições do cara que tá te pedindo dinheiro num telefone, você tem a condição de chamar a viatura, chama também. Né? Legal. Mas já aconteceu, faz o boletim de ocorrência. Ok. Então fica aí o recado. Atenção é a palavra da ordem, ok? Juliana, nosso programa infelizmente está terminando. Ah, que pena, a conversa está tão boa. A gente poderia ficar aqui falando, porque eu vi que tem muita coisa, mas você vai voltar, se você quiser, lógico. Claro. O convite já está sendo feito aqui. Muito obrigada. E a gente vai expandir esse assunto. Eu agradeço, o programa Infinitum te agradece imensamente por estar aqui. O que você forneceu para quem está nos assistindo, acho que foi de muita valia, né? E você que está nos assistindo, eu volto a falar para você, faça parte do programa Infinitum. Acesse o site www.infinitumdesenvolvimento.com.br, faça seu cadastro, mande sugestões de temas, dê sua opinião. A Infinitum é um programa para você e ela quer melhorar a cada dia e nós dependemos da sua opinião. Então, aqui acaba o nosso programa de hoje, da quarta-feira. Estamos fazendo o nosso convite, estamos marcando o nosso encontro para quarta-feira que vem com um novo assunto que vai fazer com que você forme a sua opinião. Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe e até quarta-feira que vem. Até mais!